O ar dentro da academia privativa da Vila Moretti estava saturado com o cheiro clínico de desinfetante e uma tensão elétrica quase palpável. Alessandro, um ex-campeão olímpico acostumado a dobrar o aço com sua força de vontade, tentava desesperadamente manter o pequeno Léo em pé nas barras paralelas. "Vamos, Léo, empurra! Usa esses quadríceps!" gritava o pai com a voz embargada pela frustração, enquanto as pernas do menino de 7 anos tremiam violentamente antes de cederem como gelatina. Léo desabou no tatame macio, chorando não pela dor física, mas pela vergonha insuportável de decepcionar seu herói. Os músculos da criança estavam contraídos em um espasmo doloroso que o fazia gritar, um nó de nervos que nenhuma massagem vigorosa do pai conseguia desatar. Foi nesse caos que Sofia, a governante, entrou silenciosamente trazendo uma toalha quente. Sem pedir permissão, Sofia ajoelhou-se ao lado do menino que se contorcia. Ela não usou a força bruta como Alessandro, ao contrário, pousou. A toalha fumegante, infundida com óleos essenciais de lavanda e arnica, exatamente na base da coluna de Léo. Começou a sussurrar uma cantiga antiga, ritmada e suave, enquanto seus dedos experientes pressionavam um ponto específico que a medicina moderna muitas vezes ignorava. Alessandro observava cético e com a respiração suspensa, pronto para intervir. Mas o impossível aconteceu. Em menos de 1 minuto, a respiração ofegante de Léo se acalmou, as pernas rígidas relaxaram e o choro cessou, enquanto ele apoiava a cabeça no ombro ossudo da mulher. "Melhorou, Tata", sussurrou Léo, encontrando alívio onde a ciência esportiva havia falhado. "Se você também acredita que, às vezes, um gesto de amor vale mais que 1000 remédios, convido você a se inscrever agora no nosso canal. Queremos construir uma comunidade de pessoas sensíveis e atentas como você. Escreva nos comentários de onde você está acompanhando esta história, da cidade grande, do litoral ou do interior. Faça sua presença ser notada. Inscreva-se já para acompanhar cada capítulo deste drama familiar e descobrir o desfecho surpreendente. Obrigado de coração por estar aqui conosco." Alessandro Moretti levantou-se, passando a mão pelo rosto suado, sentindo-se derrotado dentro de sua própria casa. Aquela mansão no campo foi projetada como um templo ao movimento: piscina olímpica, academia de alta tecnologia, quadras de tênis. Para Alessandro, o corpo humano era uma máquina perfeita feita para ser aprimorada. Mas a ironia do destino fora cruel. Seu filho, seu único herdeiro, estava perdendo a capacidade de se mover, tornando-se prisioneiro da gravidade dia após dia. Alessandro sentia-se impotente. Ele, que levantara pesos recordes, não conseguia erguer o peso da doença do filho. Ele ainda não sabia que a fraqueza de Léo não era um capricho do destino, mas o resultado de um plano humano terrivelmente maligno. Léo, com apenas 7 anos, vivia um pesadelo acordado. Até poucos meses atrás, ele corria atrás da bola no jardim, mas agora estava confinado a uma cadeira de rodas ultraleve que mais parecia uma prisão de titânio. O diagnóstico era um enigma. Os melhores neurologistas falavam em uma miastenia atípica galopante ou uma distrofia rara, mas ninguém entendia por que os sintomas pioravam tão drasticamente, especialmente nos fins de semana. O menino havia perdido o brilho nos olhos, convencido de que estava quebrado, defeituoso. Ele observava o pai treinar com uma mistura de admiração e tristeza infinita, sem saber que a causa de sua paralisia lhe era servida todos os dias com um sorriso doce e tranquilizador. Nesse quadro de desespero, movia-se a figura impecável da doutora Isabela Conti, a segunda esposa de Alessandro. 38 anos, com uma beleza glacial e um passado como pesquisadora em neurofarmacologia, ela parecia a mulher perfeita para gerenciar aquela crise. Isabela impôs-se como a única responsável pelo tratamento de Léo, administrando cada pílula e xarope com precisão científica. Aos olhos de Alessandro, ela era uma santa que sacrificara a carreira para cuidar do enteado doente. Ninguém notava como os olhos dela brilhavam com uma luz estranha quando via Léo falhar em um movimento, nem como ela guardava com possessividade as chaves do armário de remédios, o único lugar da casa proibido a todos,
inclusive a Sofia. Deixa comigo, Alessandro. Você está estressando o menino, disse Isabela entrando na academia com seus passos silenciosos, interrompendo o momento de paz entre Sofia e Léo. Ela usava um jaleco branco imaculado, como se estivesse em uma clínica e não em sua casa, trazendo uma bandeja com um copo de líquido alaranjado. É a hora do suplemento muscular especial. Você sabe que ele precisa tomar exatamente agora para estimular os neurônios motores. Sua voz era calma, profissional, mas carregava um tom de comando que não admitia réplicas. Sofia recuou instintivamente, sentindo um calafrio na espinha. Ela não gostava daquele líquido e detestava. Como Léo parecia apagar um pouco mais sempre que o bebia. Isabela aproximou-se de Léo com um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Bebe tudo, querido. Isso vai te deixar forte como o papai, mentiu descaradamente, estendendo o copo. Léo hesitou, olhando para Sofia em busca de proteção, mas a governante nada podia fazer sob o olhar severo de Alessandro. O menino bebeu, fazendo uma careta pelo gosto amargo que Isabela mascarava com açúcares e aromas artificiais. Em breve, vocês descobrirão que aquele suco mágico escondia um segredo aterrorizante e que a paralisia de Léo não tinha nada de natural. Mas, por enquanto, o veneno descia pela garganta do pequeno, iniciando seu trabalho silencioso de desligar os músculos. Sofia recolheu as toalhas usadas, mas seus olhos permaneceram fixos em Isabela. Havia algo desafinado naquela perfeição, algo que seu instinto de mulher simples, mas sábia, não conseguia aceitar. Por que Léo sempre piorava quando Alessandro estava em casa o dia todo? Por que Isabela insistia em preparar aquela bebida sozinha, trancada em seu escritório? As perguntas zumbiam em sua cabeça como vespas furiosas. Sofia não tinha diplomas, mas tinha um coração que enxergava além das aparências, e esse coração lhe dizia que um perigo mortal se escondia entre as paredes daquela vila luxuosa. A batalha pela verdade estava prestes a começar, e seria travada não com músculos, mas com astúcia. Peço que você deixe um gostei neste vídeo se torce para que Sofia consiga proteger o pequeno Léo. Que Deus abençoe você e sua família, dando-lhe sempre saúde e discernimento para reconhecer o bem do mal. As semanas passavam, e a mansão tornara-se palco de uma encenação macabra, repetida com precisão suíça todas as manhãs. Isabela preparava seu preparo alaranjado na cozinha imaculada, longe de olhares curiosos, misturando pós e líquidos com a destreza de uma alquimista das trevas. É só um mix de vitamina B12 e potássio, amor, dizia Alessandro, beijando-o no rosto, antes de levar o copo a Léo. O menino, já resignado, engolia a bebida de sabor metálico, sentindo quase imediatamente seus membros pesarem como chumbo. Alessandro assistia à cena com gratidão, cego para a realidade. Aquela mulher não estava nutrindo seu filho. Estava desligando-o, interruptor por interruptor, transformando uma criança vivaz em um boneco de pano inerte. Sofia, contudo, começou a notar um detalhe perturbador que escapava a todos. Havia um ciclo perverso na doença de Léo. Seus dias negros, aqueles em que não conseguia sequer levantar uma colher, coincidiam sempre com o fim de semana. Aos sábados e domingos, quando Alessandro estava em casa o dia todo, as condições de Léo precipitavam drasticamente. Sofia entendeu que não era uma coincidência biológica, era teatro. Isabela aumentava as doses justamente quando o marido estava presente, para demonstrar a gravidade da situação e o quanto sua intervenção médica era indispensável. A governante sentiu um nó no estômago. Aquela mulher usava o corpo da criança como palco para seu ego doente. A confirmação de que suas suspeitas não eram fantasia chegou numa manhã de terça-feira, enquanto Sofia limpava o escritório privado de Isabela. O cesto de lixo fora esvaziado, mas uma caixinha amassada ficara presa no fundo, oculta sob lenços sujos. Sofia a pescou, intrigada por um rótulo parcialmente rasgado. Conseguiu ler apenas o final da palavra química, curônio. Não era vitamina, nem suplemento. Com as mãos trêmulas, escondeu a caixa no avental, assim que ouviu os saltos de Isabela ecoarem no corredor. Aquela palavra fragmentada queimava contra sua pele como uma marca de ferro,
prometendo revelações terríveis. Assim que teve 1 minuto livre, Sofia trancou-se no banheiro de serviço e digitou aquelas letras em seu celular antigo. O resultado da busca a fez quase desmaiar de horror. Curônio remetia a uma classe de fármacos chamados bloqueadores neuromusculares, derivados do curare, usados em anestesia geral para paralisar completamente pacientes durante cirurgias. Sofia levou a mão à boca para abafar um grito. Isabela estava literalmente anestesiando os músculos de Léo, dia após dia, simulando uma paralisia flácida. Não era uma doença degenerativa, era envenenamento químico calculado ao miligrama. Ela precisava contar a Alessandro imediatamente, antes que aquele veneno parasse também o coração do menino. Mas Isabela, astuta como uma raposa, percebera a mudança na postura da governante. Notara como Sofia a observava enquanto preparava os remédios, aquele olhar indagador e carregado de julgamento. Decidida a eliminar a única testemunha incômoda, a madrasta partiu para o contra-ataque com uma crueldade impiedosa. Naquela mesma noite, durante o jantar, Isabela soltou um grito sufocado, tateando o pescoço. Meu colar de diamantes, aquele que sua mãe me deu, Alessandro, sumiu! Gritou, explodindo em lágrimas teatrais. Deixei sobre a cômoda só por um instante enquanto dava as injeções no Léo. Alessandro levantou-se num salto, o rosto vermelho de agitação, enquanto Sofia sentia o sangue gelar nas veias. Sem dar tempo para Sofia se defender, Isabela guiou Alessandro até o quarto da governante. Precisamos verificar, talvez tenha caído lá enquanto ela limpava, sugeriu com voz trêmula. Obviamente o colar foi encontrado escondido sob o colchão de Sofia, onde Isabela o plantara habilmente meia hora antes. Alessandro, já estressado e vulnerável, explodiu. Como você pôde, depois de todos esses anos, berrou contra Sofia, a decepção deformando seus traços. Roubar num momento tão trágico para nossa família, você é um abutre. Sofia tentou falar, tentou gritar a verdade sobre o remédio, mas suas palavras foram abafadas pela fúria cega do patrão. A injustiça consumou-se em minutos, deixando uma ferida profunda no coração da casa. Alessandro expulsou Sofia na hora, ameaçando denunciá-la se ela aparecesse novamente. A governante foi forçada a fazer as malas sob o olhar triunfante e gélido de Isabela, que a observava do topo da escada como uma rainha perversa que acabara de decapitar um inimigo. Mas o mais dilacerante foi a despedida de Léo. O menino, paralisado em sua cadeira no corredor, via Sofia partir com os olhos arregalados de terror, incapaz de mover um braço para acenar, chorando silenciosamente. Sofia abaixou-se perto dele por um segundo final e sussurrou: Isso não acaba aqui, pequeno. Eu vou voltar para te buscar. Com Sofia fora, do caminho, a situação de Léo precipitou-se no abismo. Sem ninguém para vigiá-la, Isabela sentiu-se onipotente. Aumentou as doses do bloqueador muscular, deixando Léo quase tetraplégico. O menino passava os dias encarando o teto, prisioneiro do próprio corpo, enquanto seu pai, devastado, passava horas na academia socando o saco de pancadas, tentando extravasar uma dor que não sabia gerenciar. Alessandro confiava cegamente na esposa, convicto de que a piora se devia ao estresse pela traição da babá. Ele não sabia que o verdadeiro traidor dormia todas as noites ao seu lado, respirando serenamente enquanto seu filho morria aos poucos. Mas fora daquela mansão dourada, sob a chuva insistente, Sofia não tinha desistido. Sentada em uma pequena pensão, com a caixa rasgada do remédio sobre a mesa, ela planejava seu próximo passo. Sabia o que estava acontecendo, mas sabia também que a palavra de uma ladra demitida não valia nada contra a de uma doutora respeitada. Precisava de uma prova, física e irrefutável. Precisava daquele líquido laranja. Sabia que o sábado seguinte seria o dia decisivo. Isabela aumentaria a dose para impressionar Alessandro no fim de semana. Sofia cerrou os punhos, sentindo uma raiva antiga subir-lhe à garganta. Não importava o risco. Ela voltaria àquela casa. Enquanto a noite de sexta-feira caía sobre a vila, trazendo sombras longas e ameaçadoras, ninguém suspeitava que um plano audacioso estava prestes a ser executado. Sofia estava prestes a se transformar de simples governante em detetive.
pronta para desafiar qualquer regra para salvar a vida de uma criança inocente. Mas uma pergunta a atormentava. Ela chegaria a tempo antes que os músculos respiratórios de Léo cedessem definitivamente sob o peso do curare? O próximo movimento decidiria o destino de todos, e a margem de erro era zero. A manhã de sábado nasceu cinzenta e pesada, escondendo na neblina as intenções de quem se preparava para a batalha final. Sofia, com o coração batendo, como um tambor de guerra, conseguiu entrar na propriedade usando uma velha chave do portão de serviço que nunca devolvera. Conhecia os ritmos da casa melhor que ninguém. Sabia que àquela hora Alessandro estava trancado na sauna e Isabela preparava o coquetel matinal na cozinha. Sofia escondeu-se na despensa, espiando pela fresta da porta entreaberta, rezando para que suas mãos não tremessem no momento decisivo. Viu Isabela despejar o líquido de uma ampola médica no copo de suco, misturando com aquela calma glacial que fazia o sangue gelar. A oportunidade surgiu quando o interfone tocou de repente, um entregador que a própria Sofia havia agendado anonimamente para criar uma distração. Isabela bufou irritada e saiu da cozinha para atender. Nesse exato instante, Sofia disparou de seu esconderijo. Com gestos rápidos e precisos, pegou o copo contaminado e o substituiu por um idêntico que ela mesma preparara, contendo apenas puro suco de maçã orgânico. Escondeu o copo envenenado em sua bolsa térmica e voltou para a sombra da despensa 1 segundo antes de Isabela retornar. A madrasta, alheia à troca, pegou o copo seguro e dirigiu-se ao quarto de Léo com um sorriso satisfeito, crente de que administrava mais uma dose de paralisia. Sofia permaneceu escondida por horas, numa espera angustiante e interminável. Precisava esperar que o não efeito do remédio se manifestasse. Viu Isabela dar o suco a Léo, que bebeu resignado, esperando a habitual onda de fraqueza. Mas desta vez, a fraqueza não veio. O corpo da criança, livre pela primeira vez em meses da morsa química do bloqueador neuromuscular, começou lentamente a despertar. Os receptores nervosos, não mais inibidos pelo veneno, recomeçaram a transmitir sinais elétricos aos músculos atrofiados. Era um processo biológico natural, mas aos olhos ignorantes de quem assistia, estava prestes a parecer um verdadeiro milagre divino. Perto da hora do almoço, Alessandro entrou na sala, onde Léo estava estacionado diante da TV. O homem estava triste, preparando-se psicologicamente para mais um fim de semana de imobilidade total do filho. Mas, subitamente, Léo endireitou-se na cadeira. Não era o habitual colapso flácido. Suas costas estavam retas. Com uma expressão de puro espanto, o menino ergueu uma mão para pegar o controle remoto que caíra no chão. Seus dedos fecharam-se firmemente ao redor do objeto. Alessandro arregalou os olhos, incrédulo. — Léo, você pegou o controle? Gaguejou o homem, aproximando-se como se temesse quebrar o encanto. Léo virou-se sorrindo. — Papai, hoje as pernas não formigam. Eu me sinto forte. Isabela, vem aqui agora! Gritou Alessandro, com uma voz que vibrava euforia e lágrimas. A mulher correu do andar de cima, convencida de que algo grave acontecera. Quando viu Léo sentado ereto movendo os braços, seu rosto tornou-se uma máscara de choque puro. Não era alívio o que se lia em seus olhos, mas terror. — O novo suplemento está funcionando! É um milagre! Exclamou Alessandro, abraçando a esposa, sem notar que ela estava rígida como uma pedra de gelo. — Foi você, meu amor. Seus cuidados estão salvando ele. Isabela tentou sorrir, mas estava pálida como um lençol. Como era possível? Ela dera uma dose dupla naquela manhã. — Não é um milagre, senhor. E não é mérito dela. A voz firme de Sofia cortou o ar festivo como uma lâmina fria. Todos se voltaram para a entrada da sala. A ex-governante estava lá, de pé, com a dignidade de uma rainha guerreira. A expressão de Alessandro mudou. A raiva pelo suposto roubo ressurgiu instantaneamente. — Você, o que faz aqui? Saia antes que eu chame a polícia! Rosnou, colocando-se como escudo à frente da esposa. Mas Sofia avançou, ignorando as ameaças, e depositou sobre a mesa de cristal 3 objetos.
O copo com o líquido laranja original, a ampola vazia recuperada do lixo e uma folha impressa da internet. Léo se move hoje por um único motivo, senhor Alessandro, disse Sofia, encarando Isabela nos olhos. Porque esta manhã eu troquei o copo dele. O que ele bebeu foi apenas suco de maçã. Isto, apontou para o copo na mesa. É o que sua esposa queria que ele bebesse. E aí dentro não há vitaminas. Sofia abriu a folha impressa e a empurrou para Alessandro. Leia, chama-se rocurônio. É um bloqueador neuromuscular. Usa-se em sala de cirurgia para paralisar pacientes antes de entubá-los. Isabela não estava curando a doença do Léo. Isabela era a doença do Léo. Alessandro pegou o papel, as mãos, tremendo violentamente. Leu as palavras. Paralisia flácida, inibição motora, uso anestésico. O mundo desabou sobre ele. Olhou para o filho que movia as pernas pela primeira vez em meses e depois olhou para o líquido laranja. A conexão foi devastadora. Não era distrofia, era veneno. Virou-se lentamente para Isabela, que recuava em direção à porta da varanda. O amor que sentia por ela transformou-se instantaneamente em um ódio negro e profundo, um abismo sem fundo. Um paralisante? Sussurrou. Alessandro, com uma voz que metia medo. Você desligou os músculos do meu filho? Por meses. Enquanto eu chorava e rezava, você o estava envenenando. Isabela, encurralada, perdeu sua fachada de compostura científica. Você não entende nada, seu fisiculturista estúpido, gritou com voz estridente, jogando a máscara fora. Era o único jeito de controlá-lo. Ele era hiperativo, mimado, sempre no meio do caminho. Precisava se acalmar, e você precisava de mim. Quando ele estava doente, você me olhava como se eu fosse uma deusa. Eu era indispensável. Eu mantive essa família unida cuidando dele. Sua confissão delirante confirmou cada suspeita. Ela sacrificara a saúde de uma criança no altar de seu narcisismo patológico, gozando do poder absoluto de decidir se Léo poderia se mover ou não naquele dia. Alessandro rugiu de raiva, um som primordial, e fez menção de avançar contra ela, mas Sofia o deteve com a mão no braço. Não suje suas mãos com ela, senhor. Não vale a pena. Já chamei. Quem deve resolver isso? Nesse momento, as sirenes da polícia preencheram a entrada da vila, um som de justiça que rompeu a atmosfera sufocante. Isabela tentou correr para o jardim, mas suas pernas, por ironia do destino, cederam pelo pânico. Foi interceptada pelos agentes antes mesmo de alcançar o portão. Enquanto a levavam algemada, gritava frases desconexas sobre sua competência médica, mas ninguém mais a ouvia. Essa cena deixou você sem fôlego? Se você acha que Sofia foi uma heroína corajosa, deixe agora um like neste vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para ver como termina essa história incrível e para nos apoiar na criação de mais contos emocionantes como este. Agora, vamos descobrir o que acontece após a prisão. Quando a poeira baixou, restou apenas o silêncio pesado da verdade. Alessandro deixou-se cair no sofá, cobrindo o rosto com as mãos, destruído pela culpa de não ter percebido, de ter permitido que um monstro vivesse sob seu teto. Léo, que assistira a tudo com os olhos arregalados, desceu lentamente da cadeira. Suas pernas estavam fracas, tremendo como as de um potro recém-nascido, mas o sustentavam. Deu 2 passos incertos em direção ao pai. Alessandro ergueu o olhar e viu o filho de pé. Desabou num choro desesperado e o abraçou, apertando-o como se quisesse recompor os pedaços quebrados de suas vidas. Sofia ficou à parte, cansada, mas serena. Arriscara tudo. A liberdade, a reputação, talvez a vida. Mas ao ver aquele abraço, entendeu que valera a pena. Devolvera o movimento a uma criança e a visão a um pai cego. Contudo, a estrada para a recuperação seria longa. Os músculos de Léo estavam atrofiados pelo desuso forçado e pelo veneno residual. Mas agora, ao menos, o inimigo fora removido. A vila não era mais uma prisão, mas um lugar de onde recomeçar, um passo de cada vez. Os meses seguintes à prisão de Isabela foram um período de lenta e trabalhosa reconstrução para a família Moretti. A vila, liberta da presença tóxica da madrasta, começou finalmente a respirar,
Mas as cicatrizes deixadas pelo veneno eram profundas. Os músculos de Léo, inativos por tanto tempo devido ao bloqueio químico, estavam gravemente atrofiados. Não bastou parar com o remédio para vê-lo correr. Foi necessária uma reabilitação dolorosa e constante. Alessandro, devorado pela culpa de não ter protegido o filho, abandonou seus negócios para dedicar-se de corpo e alma à recuperação do menino. Deixou de ser o treinador exigente que cobrava recordes olímpicos e tornou-se finalmente um pai, aprendendo que a paciência é um músculo muito mais difícil de treinar do que os bíceps. Sofia, reintegrada com honra em sua função e agora considerada parte da família, foi o pilar emocional desse renascimento. Não era apenas uma governante, era a guardiã da alma daquela casa. Preparava refeições nutritivas para Léo, massageava suas pernas cansadas com óleos naturais e, acima de tudo, contava-lhe histórias de heróis que venciam não pela força, mas pela coragem. Sua presença constante derreteu o gelo no coração de Alessandro. O homem via nela uma força tranquila que nenhuma medalha de ouro poderia igualar. Dia após dia, a gratidão que sentia por aquela mulher simples transformou-se em um sentimento mais quente, profundo e inesperado, preenchendo o vazio deixado por anos de solidão afetiva. Passou-se um ano inteiro, marcado pelos pequenos progressos de Léo que eram celebrados como vitórias mundiais. A cena que vemos agora é muito diferente da inicial. Estamos de volta à academia tecnológica, mas a atmosfera mudou radicalmente. A luz do sol inunda o ambiente através das vidraças abertas, trazendo o ar fresco do campo. Léo, agora com 8 anos, está de pé numa esteira que se move em velocidade mínima. Suas pernas ainda são finas, mas sustentam seu peso. Não há medo em seu rosto, apenas uma concentração férrea. Ao lado dele, não há um treinador gritando, mas um pai que segura sua mão com delicadeza, pronto para apoiá-lo a cada incerteza. Num canto da academia, quase esquecida, jaz a velha cadeira de rodas de titânio, agora coberta por uma fina camada de poeira. Tornou-se um troféu às avessas, o símbolo de uma prisão encerrada. Sofia observa a cena da porta, com os olhos marejados de emoção. Vê Alessandro ajoelhar-se para amarrar o tênis de Léo, um gesto de humildade que o velho Alessandro jamais faria. O menino dá um passo, depois outro, rindo pela alegria pura do movimento reencontrado. "Olha, Tata, estou andando", grita Léo, e aquele som é a música mais doce que já ouviram. Sofia sorri, sabendo que o verdadeiro milagre não foi médico, mas humano. Alessandro levanta-se e cruza o olhar com Sofia. Nesse momento, entende que sua busca pela perfeição física fora uma corrida para o nada. A verdadeira beleza estava ali, naquela mulher de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, que tivera a visão aguçada onde ele fora cego. Aproxima-se dela, tomando suas mãos entre as suas. "Você me ensinou que a verdadeira força não está em levantar pesos, mas em levantar os outros quando caem", sussurra ele com voz trêmula. "Obrigado por salvar meu filho, e obrigado por me salvar. Não são necessárias outras palavras. O beijo que segue é delicado e cheio de promessas, selando o início de uma nova vida juntos." Enquanto Isabela cumpre sua pena numa cela fria, condenada a refletir sobre sua crueldade, a família Moretti desfruta de uma nova liberdade. Aprenderam que o corpo pode ser frágil, mas o amor é a armadura mais resistente que existe. Léo talvez não se torne um atleta olímpico, mas tornou-se uma criança feliz, cercada por pessoas que o amam pelo que ele é, não pelo que pode fazer. A vila não é mais um templo do fitness, mas um lar cheio de calor, risadas e, finalmente, passos que ecoam nos corredores. É a prova de que a intuição de um coração bom pode derrotar até a ciência mais perversa. Esta história nos deixa com uma lição preciosa. A confiança não se dá pelo jaleco que alguém veste ou pelo cargo que ocupa, mas se conquista com atitudes. Sofia, uma simples doméstica, provou ser a melhor médica para aquela família, diagnosticando o mal com amor e curando-o com a verdade. E Alessandro aprendeu a lição mais dura. Para fazer seu filho caminhar, ele precisava primeiro aprender a caminhar na estrada da humildade. O sol se põe na Lombardia, mas para Léo, Sofia e Alessandro acabou de raiar a alvorada de um futuro radiante.
Chegamos ao fim desta história tocante. Agora é com você. O que achou do comportamento de Alessandro? Você acha que a cegueira dele diante da esposa era justificável pela dor ou ele deveria ter protegido melhor o filho desde o início? Escreva sua opinião nos comentários. Estou curioso para ler o debate de vocês. Se esta história emocionou você e você acredita que a verdade deve sempre vir à tona, deixe um belo like no vídeo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de justiça e esperança que publicamos toda semana. Escreva. Nos comentários, a verdade vence sempre. Se você está feliz pelo novo começo do pequeno Léo. Obrigado por estarem conosco, um abraço e até a próxima.